uma arte de convencer e persuadir. Isto é o que melhor define a publicidade, que após a Revolução Industrial, no século XVIII, se tornou tão importante no mundo. Com o tempo, ela veio sendo um meio de informação essencial na sociedade capitalista. No Brasil, o governo investe de 400 a 600 milhões de reais em publicidade anualmente. O Ministério da Educação é o maior anunciante governamental, com despesas publicitárias em torno de 80 milhões de reais. Em seguida vem o Banco do Brasil, com 51 milhões, e o Ministério da Justiça com 47 milhões. Você já parou para pensar o que leva as pessoas a comprarem um produto ou serviço? Pois é, hoje a publicidade é fundamental nesta decisão. Se algo que ela sabe fazer muito bem é convencer você. A nossa série vai mostrar um pouco da história da publicidade, como muitas vezes a censura interfere nos seus conteúdos e a interação com outras mídias, inclusive a internet. E também as técnicas que ela utiliza, como a tal falada mensagem subliminar. Preparem-se, nós vamos seduzir você. Apesar de não haver dados concretos sobre o surgimento da publicidade, tudo indica que ela começou a existir quando algum mercador utilizou o método de persuasão sobre seus compradores. Este meio de informação passa a ser visto no final do século XIX, em forma de jornais e periódicos populares. O rádio aparece no início do século e a televisão na década de 30. E a partir do desenvolvimento desses meios de informação, ela consegue crescer em todos os continentes de nosso planeta. A publicidade acaba alcançando seu auge na década de 60, com o surgimento das grandes empresas anunciantes e das agências, como por exemplo a Mac e Ericsson. E assim ela se torna um dos maiores e melhores veículos de comunicação existentes, contribuindo para que o consumidor seja seduzido ao consumo de bens e serviços, inclusive com o início da internet. Nesse episódio nós vamos viajar pela história da publicidade e seu caminho desde os primórdios até hoje. Já nos tempos de Abacuque, no Velho Testamento Bíblico, existe uma menção à necessidade de se publicar uma informação e que esta seja possível de ser lida mesmo para quem passa correndo. Esta passagem mostra a montagem do primeiro outdoor da história, a primeira propaganda cujo objetivo se assemelha à função deste veículo na atualidade. Mas se esta é uma passagem que formaliza um veículo de comunicação, não podemos desprezar relatos de que há 3.000 anos antes de Cristo foi encontrada na China uma casa com uma propaganda indicando que lá trabalhava um alfaiate. É possível encontrar sinais de publicidade nas civilizações egípcias e gregas, no século XV e XVI. Na época, não bastavam só mensagens de vendas, também eram utilizadas pinturas em muros ou rochas para conhecer os produtos. Ainda não existia imprensa jornalística e, por isso, além destas pinturas, eram utilizados panfletos publicitários. No século XVIII, acontece a Revolução Industrial, que foi o ponto de viragem na história. O crescimento da produção e a criação de novas empresas e indústrias aumentaram a quantidade de produtos a circularem no mercado. Com o crescimento da economia, também cresce o setor publicitário, que usa seus jornais para a publicação de anúncios. Diário do Rio de Janeiro, lançado em 1821. Foi o primeiro jornal de anúncios que surgiu no país, uma espécie de classificado sem ilustração. Anúncios como de venda de escravos, imóveis, carroças e artesanato eram o que dominavam não somente no diário, mas em cartazes, folhetos e painéis das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Os anúncios ganham figuras coloridas e textos objetivos. No início do século XX, houve até a criação de cartão humorístico de políticos que anunciava determinados produtos. As primeiras agências de publicidade começaram a se formar a partir de 1914. No início, apenas vendiam espaço publicitário para anúncio. Depois, evoluíram para elaboração de conteúdo. Eclética, Petinat e Edané foram as primeiras agências a surgirem em São Paulo. No século XIX, a instalação da indústria nacional e estrangeira movia o mercado brasileiro. Junto com a chegada de empresas norte-americanas, vieram agências estrangeiras, como a Ayer e J. Thompson. Na década de 30, o rádio trouxe uma nova plataforma de veiculação de anúncios expressos em jingles e programas patrocinados pelo Repórter Esso. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criada a Associação Brasileira de Propaganda, a ABAP. Em 1950, é inaugurada a primeira emissora de televisão brasileira e também a primeira da América Latina, a TV Tupi, Canal 4 em São Paulo. Começamos então uma nova era eletrônica. As agências Mac Erickson e a J. Thompson trazem conhecimento processual,
criando, redirigindo e produzindo programas. Devido à falta de profissionais experientes em televisão, produziam ligeiros programas e comerciais ao vivo. Eles adaptavam o modelo estrangeiro ao modelo brasileiro. Foi nessa época que garotos propagandas ganhavam seu espaço anunciando produtos. Tinham muito prestígio e mais sucesso do que muitos locutores do rádio. Em 1951, pela necessidade de formar profissionais da área, fundou-se a primeira Escola Superior de Propaganda, que se mostrou o sinal de maturidade da profissão no Brasil. Um grupo de São Paulo, em 1956, lança a revista Propaganda, que tratava de assuntos ligados à publicidade, promoções, verbas de propaganda, as perspectivas do ano e os destaques. Com tanto crescimento, ficava difícil saber quais as propagandas eram boas. Eram muitos anúncios bons, outros ruins, mas eram comuns. Até a Colinos lançaram um anúncio que dizia: Colinos, melhor do que nunca. A diferença dos outros anúncios de creme dental estava clara. Até então, seus anúncios tratavam assuntos repetitivos: cáries, mau hálito, dentes brancos. A Colinos quebrou paradigmas, incorporou a refrescância com a expressão ar. Foi curta, direta e extremamente criativa, causando muita polêmica nos concorrentes. Em 1997, a internet começou a se tornar um negócio. Milhares de sites foram criados e bilhões de dólares foram investidos nesse novo tipo de mídia. Os sites foram divididos em duas categorias: os sites de comércio eletrônico, que vendem produtos, e os sites de conteúdo, que coletam textos, fotos e vídeos, e depois disponibilizam esse material para as pessoas. Eles faturam por meio dos anúncios da mesma maneira que o rádio, TV e jornais. Em 1998, a publicidade com banners era um negócio lucrativo. Sites populares como Yahoo cobravam 30, 50 e até 100 dólares para incluir um banner em suas páginas. Essas taxas de anúncio eram o principal motor financeiro do tão falado boom da internet. A ideia era fazer que o site atraísse cada vez mais visitantes e assim fizesse dinheiro com esses anúncios. Se um site tivesse 100 milhões de visitas por mês, ele poderia lucrar 3 milhões de dólares com um banner que custasse 30 dólares por 1.000 visualizações. Mas como se chegou a números como 30 ou 50 por 1.000 visualizações? Bem, isso é o que geralmente as revistas cobram por um anúncio colorido de páginas inteira. A internet usou o mesmo modelo de pagamento e aplicou-o aos anúncios de faixas de propaganda. Mas os anunciantes perceberam que as faixas de propaganda não eram tão eficazes e, ao mesmo tempo, existia um espaço enorme para anunciar na internet. Milhares de sites tinham mais de 1 milhão de visualizações por mês, e empresas como o DoubleClick começaram a agregar esses sites no grande grupo e vendê-los como um pacote completo para os anunciantes. O princípio econômico de procura-demanda funciona da mesma maneira na internet. Assim, as taxas de anúncio na web começaram a cair. Em 2006, o YouTube lança o nascimento de anúncios e vídeos, e o Twitter vem trazendo marketing viral devido a seu tempo real, além de ser rápido e gratuito. Sendo a mais nova rede social em evidência, o Facebook introduz o conceito de comportamento baseado em publicidade, visando especificamente as interações sociais dos usuários, em 2007. A publicidade viral ultrapassa os moldes tradicionais em 2010, com um anúncio de campanha, com Old Spice Guy, e recebe 30 milhões, virando um dos mais bem-sucedidos do ano. E no ano de 2011, a publicidade online se torna a número 1 em termos de prioridades de orçamento para propaganda em todo o mundo.